tipo textual, o que é gênero textual e por que você precisa saber disso. Porque sim, esse vídeo é para você adulto. Esse não é ainda um conceito que as crianças precisam saber, mas você, adulto, você que leva os livros para as crianças, você sim precisa saber. Então, vem comigo e vamos refrescar esta memória. Olá, eu sou a Bel e esse é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil. Se você, assim como eu, enxerga na literatura um ótimo caminho para desenvolver e para despertar o melhor nas crianças, esse é o seu lugar. Então eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar algum vídeo novo por aqui. E se você quiser estar mais pertinho de mim, me segue lá no Instagram, @contaoutra.literatura. Vai ser muito bom te ter lá pertinho de mim. Então, contextualizando, o último vídeo que entrou aqui no canal, onde eu falei sobre cartas, eu dei uma citada mais ou menos por cima, talvez um pouco confusa na nomenclatura, sobre tipos e gêneros textuais. E depois eu fiquei pensando um pouco no assunto e achei bem relevante trazer um pouco melhor, um pouco mais explicado esse meu pensamento para vocês. Esse é um assunto que talvez você ainda lembre, talvez não, eu não lembrava direito, porque é tema que a gente estuda em português na escola, no ensino médio, no ensino fundamental. Mas, como muitas coisas que a gente estuda na escola, a gente não usa assim de forma tão ativa no dia a dia e a gente acaba esquecendo, né? Ai, que burro! Dá 0 pra ele! Mas antes de trazer melhor os conceitos e explicá-los de uma forma que eu espero que ajude para que você não esqueça mais, quero explicar um pouquinho o porquê, trazer o meu pensamento do porquê que isso é importante. Por que é importante você saber o que são tipos textuais e quais são, e o que são gêneros textuais. E em algum outro momento a gente poderia falar também sobre gêneros literários, mas aí a conversa é um pouco mais ampla, um pouquinho mais complexa, e eu só vou trazê-la se você me disser que sim, você quer ouvir falar sobre isso. Então deixa lá nos comentários, se quiser ouvir falar sobre gêneros literários, comenta lá embaixo, quero ouvir sobre gêneros literários, faz um vídeo sobre isso, Bel linda. E aí eu vou fazer, tá? Mas tem que ser Bel linda, não pode ser só Bel. Então, como eu digo eventualmente por aí, saber escrever não é só ser alfabetizado. Saber escrever é saber usar as palavras, formar frases com propósito. Frases e uma escrita, um texto que atinja o objetivo que você quer atingir. E a gente precisa ensinar isso para as crianças. E como que a gente ensina isso para as crianças? Bom, existem várias formas, mas uma coisa extremamente importante é mostrar para as crianças, é dar acesso para as crianças a diferentes formas de escrita para que elas consigam entender como que as coisas funcionam antes de analisar. Antes de analisar mais minuciosamente a estrutura textual, elas precisam ter esse contato mais ingênuo e despretensioso, onde elas aprendem com o texto e depois sim elas vão adquirir esses conceitos, vão entender esses conceitos e vão poder olhar para o texto de forma mais analítica para ver na prática essa teoria. Então, por que você e eu também precisamos saber quais são essas diferenças de tipos de texto e de gêneros textuais? Porque a gente precisa oferecer coisas variadas para as crianças. A gente precisa oferecer um grande leque de opções para que as crianças tenham todo esse input, para que as crianças vão adquirindo e vão tendo acesso e contato a essas diferentes formas de escrita. E depois, no momento em que elas forem usar, isso tudo já vai estar ali em algum lugar e vai fazer sentido. Então vamos lá! O que é tipo textual? O que é gênero textual? Os tipos textuais, eles fazem referência à estrutura do texto e elas são 4: narrativo, dissertativo, argumentativo e injunção. Texto narrativo é aquele que narra, aquele que conta uma história, e é o mais presente na maioria dos livros. Texto dissertativo é aquele que fala sobre um assunto, que pega um assunto e fala blá 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 blá, fala tudo o possível sobre esse assunto. Os textos dissertativos, eles ainda são divididos em duas partes:
o argumentativo, que é aquele que além de apresentar essa ideia, esse conceito, defende, traz 1 ou 2 pontos que trabalham nessa defesa. O texto dissertativo é aquele, basicamente, que a gente usa no Enem, né, que a gente escreve na escola. E tem também o texto dissertativo expositivo, que é o que então só discorre, só apresenta mesmo a ideia, o tema do assunto que se está escrevendo sobre. O terceiro tipo é o descritivo, é a descrição, que é isso mesmo, né? É descrever alguma coisa, falar das qualidades, falar das características de algum objeto, ou de uma cena, ou de alguma coisa. Isso é o texto descritivo. E a injunção é um texto mais mandão, assim, um texto mais direto, que não conversa muito com quem está ouvindo. Os textos das receitas, das bulas de remédio, dos catálogos das coisas, de manuais, assim, é um texto mais direto que diz o que tem que ser feito. E gêneros textuais são as formas, os formatos onde esses tipos textuais aparecem na nossa vida, no nosso cotidiano. E os gêneros textuais, que são diferentes dos literários, que se você quiser saber sobre, tem que comentar lá embaixo pedindo para eu falar sobre, porque vai me dar bastante trabalho falar sobre isso, então eu não vou falar se vocês não quiserem saber. Dizia eu que é aritmética. Os gêneros textuais, então, eles são todas essas formas de textos que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, uma carta é um gênero textual, uma receita é um gênero textual, um anúncio é um gênero textual, um texto na internet, um artigo, tudo isso, ó, formato assim real onde o texto aparece, são os gêneros textuais. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um livro bem legal, bem grande, onde aparecem diferentes tipos textuais e até gêneros textuais também. O Felpo Filva, da Eva Furnari. Esse livro aqui é de 2006 e foi editado pela Editora Moderna. Nesse texto aqui, ele começa, né, sendo uma narração descritiva, até começa com bastante descrição, fala na Toca 88, da Rua de Espinhos, vai descrevendo, né, onde era na cidade de Rapidópolis, morava um coelho solitário. Aí tem toda essa parte narrativa e descritiva, e aí tem aqui um manual, né, que traz a injunção, assim, de forma bem clara. E depois tem algumas cartas que ele troca, que carta, né, como a gente já viu, é um gênero textual. E dentro dessas cartas tem um pouco de dissertação também, porque a pessoa que escreve a carta para ele, a Charlotte, ela defende uma ideia, ela apresenta um argumento e ela defende ali a sua ideia. Depois também tem telegrama, que é o outro gênero textual. Tem uma bula de remédio, que é outro gênero textual, né? Estamos ali de volta com a injunção. Ah, tem uma receita também aqui. Vocês viram que apareceram já os nossos 4 tipos textuais aqui no meio, né? Em vários gêneros que variam. Tem uma outra coisa muito legal nesse livro aqui, que é tipo um glossário no final, onde ele explica sobre as estruturas presentes nos textos, assim, nas trocas de cartas. Ele tem aqui, explica o que é um PS, explica o que é uma autobiografia, e é organizado assim de uma forma muito legal. Ele explica o que é fábula, contos de fadas, ele tem aqui um diálogo, isso já é depois do livro, né? A história já acabou. Mas aí ele tem um diálogo e depois aqui embaixo a explicação de uma forma bem compreensível, né? Fala sobre o que é provérbio, ditado, poema, canção, que são gêneros literários, que se você quiser saber mais sobre, comente lá embaixo. Eu já falei 3 vezes, cansei vocês, né? Desculpa. Nesse livro aqui, o Felpo Filva, que é da Eva Furnari, que é um livro muito legal, da coleção Do Avesso, que é uma coleção que tem muita coisa boa. Na verdade, a Eva Furnari quase só tem coisas legais, eu sou bem fãzinha, assim. Esse livro aqui, ele traz toda essa variação, todo um pouquinho de cada parte desse repertório que a gente quer oferecer para as crianças.
Então, livros assim são muito interessantes para a gente já oferecer várias coisas ao mesmo tempo. São um bom investimento. E eu falei isso tudo porque eu considero muito importante para você, que é quem escolhe os livros que as crianças vão ter acesso, saber dessas diferenças e estar atento para oferecer coisas diferentes, para oferecer coisas variadas para as crianças. E não oferecer sempre o mesmo tipo de livro, o mesmo tipo de história, o mesmo tipo de texto. E isso também é muito importante para você e para mim, enquanto leitor. É fundamental que a gente se desafie a ler coisas, a assistir também coisas que a gente não tá tão acostumado e que não são tão fáceis assim. Porque é só assim que a gente se desenvolve, é só assim que a gente cresce. Se a gente faz todo dia a mesma coisa, se a gente vê todo dia as mesmas coisas e lê sempre o mesmo tipo de coisa, a gente não vai se expandir, a gente não vai crescer. A gente vai continuar sendo sempre a mesma coisa. E eu acredito que você não queira isso, porque eu não quero isso, então ninguém deve querer isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, para que eu possa saber, deixa um joinha, deixa um like e compartilha ele com outras pessoas que possam se interessar por esse assunto também. Isso é muito importante para fazer a nossa comunidade crescer. Se você não gostou, se você tem alguma outra opinião, alguma outra coisa, me conta aí nos comentários, me procura no Instagram para a gente poder trocar uma ideia e ir crescendo juntos. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!